Eu sou o Nick. Oi, eu sou o Matos. Eu sou o Rafael. Hoje nós vamos falar, à luz do novo anime, né, do remake que está tendo, sobre Yusei Yatsura. Nós vamos tentar falar um pouco sobre a importância dele e por que ele é um anime tão importante pro meio do anime hoje, né? Bora lá. Como vocês perceberam, nós estamos sem um Gapso, porque ele teve alguns problemas com coisa de mudanças. E o resto da equipe também não tá, porque acabou que ninguém viu o anime. Então, hoje, pra me acompanhar aqui, eu tô com o Rafael e o Maitos pra conversar sobre o Yusei, né? E aí, sou o Martins, né? Eu sou do WJB, Book de Jump Box. A gente fala da Shonen Jump e outras revistas também, como a Sunday, que era onde foi publicado o Yusei Yatsura, o mangá, né? A Takahashi hoje em dia publica Mao. E é isso aí, chequem lá. A gente fala muito de mangá, só mangá, tá? E shonen no geral. É bem interessante. Oi, eu sou o Rafael. Eu não tenho nada pra plugar, eu gosto de anime. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o anime de Yusei, né? Acho que vai ser uma conversa muito interessante, porque quando você coloca ele na conversa, né, você tem que falar um pouco sobre a história do anime. Eu acho que é uma coisa muito interessante, nós vamos conversar, né? Eu acho que é legal começar falando sobre que ele é um mangá da Rumiko Takahashi, que é uma das autoras mais importantes que temos, né, do mangá. Eu queria ressaltar também que a Takahashi, até pouco tempo atrás, ela era a mulher mais rica do Japão, né? Vou falar isso. O Yusei Yatsura acaba sendo o primeiro mangá dela, né, Nick? Sim, é o primeiro mangá dela e ela começou fazendo meio que um one shot, né, um comecinho sobre a obra, que não teria a Lum, que é uma personagem tão importante para o Yusei, e depois ela desenvolveu essa história mais longa, mas aqui contextualizando um pouco sobre o que é a obra, né? Então, o enredo da obra vai se entrar na coisa sobre uma fantasia de um grupo de alienígenas que vem do planeta Oniboshi, né, que invade a Terra, e dá um garoto aleatório, que é o Ataru, um garoto muito irresponsável, né, do ensino médio, chance de salvar o mundo dele se ele conseguir completar uma tarefa de tocar os chifres na cabeça da alienígena principal, né, que é a Lum. Então nós conhecemos a Lum, que é uma garota, assim, de biquínis, né, e o Ataru, que é um personagem, a coisa do personagem lascivo, né, de que ele, no primeiro momento ele já é atraído pela Lum, né, uma personagem quase nu, né, você já percebe que o Ataru é um personagem, assim, muito diferente do que temos normalmente, personagem que tem atrações sexuais muito ativas, assim, né, uma coisa que não é tão comum no anime, e a Lum, logo, ela meio que, por a Ataru conseguir, né, tanto que o primeiro episódio é interessante porque já temos ela perdendo a roupa, né, mostrando os peitos, e é interessante porque o diretor, que foi o Mamoru Oshii, que nós vamos falar um pouco mais pra frente, ele brigou muito pra ter essa cena, né, e a obra no começo era pra ser uma coisa mais light, né, uma coisa pra família toda, tanto que você vê nas propagandas que fizeram, né, tinha falando que era uma coisa sobre uma comédia pra toda a família, né, coisa meio que os Simpsons, né, e já no primeiro episódio já tem isso frustrado, né, porque a personagem aparece, já mostra os peitos no primeiro episódio. Então, nesse primeiro episódio, nós já vamos ver a Lum, que ela querendo ficar com o Ataru e pensando que eles vão se casar, né? Porque ele cumpriu a tarefa, então ele tem o direito a se casar com ela. Ela acaba ficando na casa dele, nesse primeiro episódio, enquanto ele vai fugir dela, né? Ele vai tentar ir atrás de outras garotas que ele gosta, enquanto o personagem que realmente gosta dele, que é a Lum, essa alienígena, vai ficar correndo atrás dele. Tem algo que eu tava querendo citar, que, tipo, eu acho que o que cravou o Yusei Yatsura, tipo, mudar essa dinâmica foi o Mendo, porque ele torna o triângulo amoroso um quadrado, e aí expande essa dinâmica de personagens, aí vai ter mais gente, tá ligado? E aí o mangá vira só isso, essa coisa de ter essa relação entre eles. Achei muito interessante transformar isso num quadrado, né? Porque, tanto pra quem não sabe, né? O Mendo gosta da Lum, a Lum gosta do Ataru, e o Ataru gosta da Shinobi. Gosta do Mendo, né? Então é meio que esse quadrado, assim, de ninguém gosta de quem deveria, né? Então é interessante isso. E é logo no começo, né, que ele adiciona o Mendo, então é legal porque no começo realmente sobre muito mais a coisa da comédia desse triângulo, tanto que as primeiras aberturas, né, do anime vai enfatizar muito isso, né, é um triângulo amoroso, vai aparecer os três personagens, né, dançando e tudo mais, e depois meio que desenvolve a coisa sobre ser um quadrado, né. Nós vamos falar sobre isso muito também nesse programa, sobre como a obra foi crescendo com o tempo, né, então ela começou sobre ser uma comédia de bairro, né, pra crescer pra muito mais uma coisa romântica, um quadrado romântico, né. Aqui nós estamos falando sobre o mangá, né, da Rumiko, mas também se desdobrou em muitos filmes, com 2 deles sendo dirigidos pelo Mamoru Oshii de Ghost in the Shell, além de muitos ovas, né, que teve depois. É até interessante porque a obra, ela se encontra no começo dos anos 80, quando você vai ter o advento dos ovas, né, coisas sobre produtos vendendo pra videocassete e tudo mais. Tanto que foi assim, uma coisa muito importante o crescimento da obra, essa coisa de ser um produto
produto que vende além da TV, né? Além de estar na TV. Era uma coisa meio que o padrão da época até o momento, né? Ele que é muito significativa do anime em si, como Yurusei, é assim, um trocadilho, né? É até difícil de você tentar traduzir, assim, de alguma forma, porque é um trocadilho, meio que seria como algo barulhento, né? Sobre meio que crianças bagunceiras, né? Turma do barulho. No Brasil ficou Turma do barulho, muito bom. E é legal porque meio que isso vai ditar muito da obra, né? Porque tem muito dessa coisa de trocadilhos, até uma coisa das referências dela, né? Alguns autores que ela se inspirou, assim, tinham muita coisa sobre trocadilhos, né? Sobre ficção científica e trocadilhos. O Urusei Yatsura, quando já ia sair o anime, ele já tinha ganhado o prêmio, né, de mangá, o prêmio Shogakukan, né, de Manga Award, e é aquela coisa, muitos estúdios tentaram esse approaching, essa aproximação a tentar animar o Urusei Yatsura, né? Tanto que um desses estúdios acabou sendo um de Tokusatsu, né, o Tsuburaya, isso, que tinha falado de fazer um live action, coisa do tipo, só que acabou que o estúdio que pegou na época foi Dano Pierrot, né, que na época era um estúdio noviço, tinha um trabalho já de renome e aquela coisa e tal para iniciar. Então eu acho que foi essas pequenas coisas que fizeram o Seisei Urusei. Eu fico pensando às vezes de como que seria se tivesse pegado outro caminho. Então é bem interessante de ir lá atrás, de um lugar consolidado, que inclusive é bom falar isso porque existe uma certa rivalidade invisível com Urusei Yatsura com o Dr. Slump, né? Porque ambos foram na mesma época, ambos eram de autores, assim, que estavam fazendo sucesso absurdo, e eram running gags, né? Eles eram de comédia. E um era da Jump, o outro era da Sunday. O interessante do Urusei Yatsura é que ele usa a Alun inicialmente para dar esse inciso da parte ficcional, científica, né? Falando com a Alun, né? Como você disse mesmo, ela foi crescendo porque a Takahashi entende o mercado, né? Ela entende como que a personagem dela surge conforme o passa e vai ganhando audiência. E ela era, no caso, um terceiro elemento, né? Tava lá, tipo, meio que pra atrapalhar o Ataru e a Shinobu, tá ali no meio enchendo o saco. Tanto que a própria Opening 1, meio que é tudo feito nesse sentido, né? Da Alun ser que é essa invasora, Alun the Invader, né? Tem toda essa coisa toda. No começo tinha mais essa ideia de triângulo amoroso, mas eu acho que conforme a série progride, vira mais sobre do que um ou dois personagens, né? A turma do barulho inteira, cada um tem seus episódios e tal. Os personagens do anime e do mangá, eu acho que quando a Takahashi entende que algo que funciona muito bem, que é quando entra o Shooter Omendo, é aquela coisa de que eles em dinâmica funcionam muito bem, sozinhos ali, né? E eu acho que isso é um traço da Takahashi que é muito marcante, porque se você joga eles numa sala, a história meio que se escreve sozinha, sabe? O Megane, ele odeia o Ataru, mas ama a Alun, que ama o Ataru, mas odeia, sei lá, a Shinobu, e fica esse ciclozinho, entende? Eu acho que essa dinâmica é muito caótica e acho que pro mangá funciona muito bem. O anime também, acho que o Oshi soube adaptar isso, porque o Megane, ele meio que surge como um secundário, não secundário exatamente, mas ele nem existia, né? E ele tomou essa ideia de que dá pra alterar um pouquinho no texto da coisa, no script, das gags, né? Então eu acho isso legal. Como o Oshi, inicialmente, interfere no trabalho de Takahashi. Acho que é uma coisa muito importante que a Takahashi tem, que tornou ela uma autora que produz obras tão grandes, né, que ela consegue meio que sentir a obra e começar mudando ela, né? Tanto que o anime em si, no começo, ele era muito mais uma coisa sobre comédia de bairro, né? Então depois foi introduzindo mais sobre romance, diminuindo um pouco do piadas, né, assim, crescendo a Alun conforme eles foram entendendo que a Alun era um produto comercial tão grande, né. Eu acho que é uma coisa até que nós vamos conversar sobre Yurusei, meio que a Alun em si, né. A evolução que o Yurusei fez, isso foi a revolução da Alun em si, né. Eu acho que é até interessante começar aqui falando também sobre como a Alun é uma personagem inspirada numa estrangeira, a Alun Agnes, e assim, no Japão cresceu muito e meio que isso se embaraça, mas é interessante como isso também entra um pouco na temática de Yurusei, retratar um pouco sobre a coisa do estrangeiro, né, que como vocês falaram, de Alun vem de outro planeta e vem aqui pro Japão, né, então é interessante como uma estrangeira, que é a personagem que a Alun é inspirada em uma estrangeira, e tem muito sobre a ocidentalização, né, do Japão também, que é uma coisa que eu acho muito interessante, e como essa mudança que a Takahata vai fazendo ao decorrer da obra, eu acho que reflete um pouco disso, também sobre a mudança do Japão, né, então a Alun, ela vai entrar num símbolo otaku e a autora Takahashi, ela vai crescendo esse papel e meio que refletindo no Japão conforme a obra vai se adiantando, né? Então, era uma comédia no começo, que era uma coisa que eu acho que é legal, porque o Yurusei, ele reflete os anos 70, né? Tem uma coisa que é uma volta aos anos 70, que eu acho muito interessante dessas comédias não existirem mais, né? A época que o Yurusei começou, no começo dos anos 80, já não existia tanto essa comédia, né? O Yurusei meio que voltou com isso, até que foi pra coisa do romance.
Sim, sim. O mangá, inicialmente, ele tinha um foco meio claustrofóbico com as piadas e com o espaço geográfico onde isso se encontrava. O próprio começo, ali pro capítulo mais ou menos, acho que 20, 30 por aí, os diálogos eles eram longos e focava muito na expressividade deles, né? Era sempre umas gags ao mesmo tempo, algo muito caótico nesse sentido. Só que depois eu acho que quando a Takahashi começa a perceber o poder que ela tem com as personagens femininas, tais como a Lum, o mangá muda nesse sentido. A composição se torna mais espaçosa, ele faz espaços maiores onde decorre isso, ele dá mais espaço para organizar a Lum, por exemplo. Ela percebe do quão marketável são essas personagens, né? E do quão poderosas elas são pro cerne do mangá, né? Que é essa turma tão louca, essa turminha do barulho mesmo. É interessante, nós estamos falando aqui do mangá, né? Então, essa coisa sobre os painéis vai se refletir um pouco no anime, né? Mas é principalmente do mangá, né? Que tem coisa sobre muitas páginas fechadas, com muitos diálogos, né? Muito mais a coisa do corpo, né? Que é interessante ver em muitos livros que acontece, como... Tem um livro sobre o Oshii que fala muito sobre, que tem alguns relatos, né? Sobre como a obra ela é muito caracterizada por não ser sensualizada, mas sendo, né? Então, não seria vulgar, né? Então não é um sensualizar vulgar, né? Então tem os corpos das personagens aparecendo, mas a Lum nunca, assim, ultrapassa certas linhas, né? Que é até uma coisa interessante de... Ela é meio que uma personagem pura, né? É até importante pra vender ela como personagem, que reflete o Japão da época também. Das coisas muito interessantes e que são até meta, né? Assim, ultrapassa o anime e fala um pouco sobre o Japão da época. Exatamente. Acho que o Lunda Forever acaba mantendo um pouco maior nisso, né? Dessa obsessão otaku que acabou surgindo de forma mais branda em relação a essa waifuzação da Luna, né? Esse desejo maior dos fãs que acaba refletindo até hoje, né? Esses pingos de waifu. Eu acho isso legal. Eu acho legal dessa visão, né? Porque o Yurusei, assim, chegando em linhas gerais, ele é uma obra meio fechada, assim, meio seca, né? Cru. Mas eu acho que ela gera muitas interpretações diferentes, né? Eu digo cru porque é meio que uma coisa episódica que sempre se repete, né? É meio que encontrada o esquema da obra, que é a Lum corre atrás do Wataru e vai se repetindo. Mas acho que tem umas interpretações que são muito interessantes, como a do Oshii, que ele enxerga muito mais... A gente ainda vai conversar melhor sobre isso, acho que nesse episódio, mas o Oshii ele enxerga muito mais a coisa sobre o Wataru. Ele recebe o amor, né? Ele começa a fugir, né? Principalmente no filme 2, que ele mostra muito sobre, assim, a coisa dele não ter o direito de retribuir, né? Então ele tem muita... Ele enxerga essa obsessão da Lum pelo Wataru e o que o Wataru sente disso, né? É interessante porque o Oshii é muito mais preocupado com o que o Wataru sente e por que ele recua disso, né? Por que ele recua desse amor da Lum e o que isso pode refletir, né? Apesar de não ser algo que o Oshii pensa, eu acho que ele consegue falar muito mais sobre a coisa do otaku, realmente. A obsessão por um personagem fictício e essa obsessão, quando ela é alcançada, não é aquilo que quer, né? Você só quer perseguir a própria ideia de um amor, né? Só que é um amor platônico, né? Você não quer uma relação de verdade, uma relação humana. É muito interessante isso. Não é uma visão que eu acho que o Oshii tem, até você percebe pelos filmes dele. Ele vai muito mais uma coisa sobre sonhos, né? Eu acho muito interessante também. Mas eu acho que os filmes dele conseguem também refletir um pouco sobre isso, sobre o Wataru. Aqui nós pode principalmente pontuar que essa série foi dirigida pelo Mamoru Oshii, né, de Ghost in the Shell, de muitas outras obras, né, e foi que a estreia dele na direção, né, e se tornou ele um diretor tão visionário. É até interessante porque Yurusei não é só o começo dele como diretor em si, mas é realmente o ponto onde ele ficou famoso, né? Tanto que ele saiu em tantas revistas na época. Até eu acho que é um ponto interessante porque o Oshii, ele é alguém que, assim, tem muitas entrevistas dele porque ele é alguém que é muito interessante de entrevistar porque as opiniões dele, igual o Miyazaki, são muito contundentes, né? Então ele tem opiniões muito firmes, assim. Eu acho que é interessante porque o Oshii, nesse anime aqui, ele fez o nome realmente dele. Então, na época, foi muito cotado como os animadores, os diretores da nova geração, né? Os novos diretores, junto com o Miyazaki e alguns outros, e não foi só o primeiro trabalho dele, né? Ele já começou o primeiro trabalho dele, assim, fazendo o nome dele e elevando o nome dele, né? Recentemente, uma entrevista que teve recente, podcast do Hideo Kojima, na verdade, que ele participou, ele fala, né, eu era fã de filme europeu, tal, eu gostava de Godard e Truffaut e tal, e aí você bota um cara desse pra fazer anime, o que eu vou fazer? Eu tava perdido lá. E aí nisso ele tentava colocar a própria visão dele, né, com essas influências europeias e tal, e disso aí ele evoluiu, dentro de Urusei mesmo, de um mangazinho de comédia. Acho que assim, o Yurusei provavelmente não seria tão grande se não fosse ele, assim, realmente liderando a coisa toda, né, pra coisas muito experimentais, né, então, tanto que a coisa da animação que nós falou, sobre ser muita coisa da época do Yamashita, principalmente, muito falado sobre o Kaneda, mas principalmente Yamashita, assim, que um animador muito famoso, o Ohira, talvez seja considerado provavelmente o maior animador, assim, que já existiu no Japão, diz que viu quando era jovem, né, Yurusei, e ficou impressionado pela animação, né.
foi, assim, muito responsável por tornar ele animador. Então é interessante porque formou uma geração de animadores crescendo assistindo aquilo na TV, né? E foi tudo graças ao Oshii, né? Que ele começou a perceber que não daria pra adaptar tão à risca, né? Como até era uma comédia, se você tornasse a coisa muito mais rápida, seria mais interessante, né, pra animação. Acho que foi as pessoas certas na hora certa, com o material certo, né? Vale dizer que ele dirigiu 2 filmes, né? E foram, assim, muito importantes. E até o segundo filme é considerado, assim, um dos filmes mais importantes do Oshii, né? Um dos melhores dele. Que realmente já mostrava muito, assim, dos temas que ele abordaria, né? Acho que é até uma coisa que torna o Oshii tão singular, é porque ele tem temas muito particulares, né? Ele gosta de coisas muito particulares. Acho que é uma das coisas mais divertidas em ver em um artista, né? Independente do lugar onde ele esteja, meio que aqueles temas, aqueles gostos se afloram, né? Com certeza. Tem a questão da repetição, o sonho da borboleta, que cada 2 anos tem uma obra dele falando do sonho da borboleta. Uns negócios que ele adora repetir assim, e você vê isso tudo já do próprio anime mesmo. O Wataru, inclusive, isso é meio polêmico até. O personagem que o Oshii mais gosta é o Wataru, né? É o favoritinho dele. E, tipo, isso é meio questionável até certo ponto, mas até vai. Só porque dá pra entender que pra ele, um episódio que eu quero citar aqui, o 10º, que é quando o Urusei Yatsura mostra que ele consegue construir romance e que, na verdade, o Urusei Yatsura, o episódio em si, o 10, ele fala sobre as amizades, as rivalidades, as conspirações, as coisas que meio que ficam como os mal entendidos. Tudo isso, tudo que tem o Urusei Yatsura rola nesse episódio. Só que no final, acaba que Lun entende a Taru, e a Taru meio que ele age de uma forma que você não espera, porque o Oshii, ele tem essa visão que o Wataru, ele foge muito porque ele quer essa liberdade absoluta no amor, sabe? Ele quer... Ele é pro putaria, né? Em termos mais brandos, assim. Mas... no final do episódio, o Wataru e a Lun, eles dão as mãos no Natal e o episódio fecha nesse clima, como se eles tivessem ficado juntos ou coisa do tipo. Depois disso, dessa mudada, porque ele percebe que ele não precisa seguir realmente a risca o que o manga era, porque até no início do anime era dividido em 2 partes, né? Tinha a parte A e a parte B, que eram 2 histórias, e tinha até certa conflitância na staff disso, de que como que eles iam adaptar um mangá que era episódico e que aconteciam várias coisas, mas não dava pra reduzir isso tudo em um só episódio, porque ficaria muito maçante, né? Então eles faziam isso muito no começo. Essa relação do Wataru com a Lun meio que é algo muito ambíguo na visão tanto da Takahashi quanto do Oshii. Eu acho que só disso existir já mostra que o Urusei Yatsura não é qualquer romance, não é qualquer comédia romântica também. Isso é interessante porque gerou muitos problemas pro Oshii depois, né? Tanto que ele acabou saindo muito por isso, né? De, assim, não sabemos ao certo, mas quando ele diz que se sentiu, assim, muito preso no anime, né? Tanto que a reação do filme 2 foi muito negativa, né? De ele tentar explorar muito mais as coisas, né? Tentar inventar algo em cima da obra. Coisa que a própria autora não gostava, aparentemente, não gostava muito, né? Tanto que existia esse meio conflito, assim, sobre os dois. Era um conflito meio invisível ali, dava pra ver que existia, mas quando você comparava algumas coisas que o Oshii fazia mesmo, tipo, o jeito que usa a palavra filler era muito meio que pejorativo, sabe? Mas o Oshii, ele criava alguns episódios experimentais do anime com alguns personagens que dava pra julgar que eram aleatórios, de certa forma, porque você tinha um episódio sobre a crise de meia-idade da mãe da Taru, sabe? E ele se aprofundava nisso, tipo, porque sim, e aí voltava pro episódio seguinte, mas dessa vez a Lun descobriu a fórmula do amor e agora vai dar... O que eles vão aprontar hoje, hein, galera? Sabe? E tinha muito isso, e essas mudanças eram muito abruptas, então o modo que o Oshii queria testar, parecia às vezes que ele estava querendo fazer protótipos de coisas futuras dentro dessa caixa que era o Yatsura. Eu vejo nessa interpretação da falta de liberdade do Oshii, ele usar um pouquinho do Urusei para testar algo que ele faria no futuro, né? Eu acho que isso é muito legal, porque realmente tem esse problema, que é a coisa de uma obra não é dele, né? Então existe esse conflito de a obra seria de um outro autor e ele está mexendo, até porque é interessante que Rico, ela não tinha essa ideia, né, de pensar no Wataru, coisa dela parecia muito mais Alum, realmente. E acho que isso é muito mais interessante, né? Quando você vai pensar, até porque era uma obra muito extensa, e era uma obra, como você falou, sobre a coisa sobre ser em partes, né? Eles precisariam alongar muitas coisas quando eles começaram a largar a coisa de partes, né? Tanto que teve problemas na animação, porque o começo da obra, ela não tem uma animação tão boa, porque a equipe A, que normalmente trabalhava na metade do episódio, ia bem, mas a outra parte, que era terceirizada, não conseguia ir tão bem. Teve esse tipo de problema.
e quando você começou a lidar com o episódio inteiro, não metade, né? Isso gerou alguns problemas também, que depois ele converteu, achando animadores muito talentosos, como o Yamashita e outros animadores da época. É muito interessante como o Oshii realmente entendeu qual era a pegada do anime, começou a dar mais liberdade pros artistas, né? E pra ele mesmo, né? Começar a pensar sobre a coisa da liberdade do Ataru, que nós falou, sobre o apego dele por essa liberdade, sobre os desejos sem limites, né? E é muito interessante isso. Algo interessante da estética de Ruseyatsu era que ele tinha muito jovem, tinha muitos artistas que estavam de fato empolgados com animar o Ruseyatsu. Tanto que grande parte deles eles foram escolhidos justamente por terem lido o mangá, saberem qual que é a coisa, então o Oshii foi competente nesse sentido. E dá pra ver em vários cortes de Ruseyatsu o quão inspirados eles são, quão dinâmicos eles são, o quanto eles têm senso de dimensão, espaço, etc. E dessa, enfim, essa grande influência que ele trouxe pra estética de Ruseyatsu indiretamente, né? Até uma coisa interessante, porque esses artistas começaram a se interessar por Yurusei, né? Porque começaram a ver que existiam muitas animações boas, né? Então é uma coisa meio que se alimenta, né? Então artistas veem uma obra que dá muita liberdade pros seus criadores e querem entrar lá porque é uma plataforma interessante. E entra porque Yurusei era um mangá muito popular na época, né? Tanto que quando eles foram tentando adaptar o anime, né? Foi assim uma luta interessante, porque apesar do mangá ser muito popular e todo mundo já esperar uma adaptação para anime, tinha um problema do anime não ser tão comercial, né? Então, apesar de ser um anime popular, é um anime meio pesado, assim, não é um anime para crianças. Até tem uma coisa interessante sobre o Ten, né? Depois vir como um apelo para crianças mais jovens, né? Isso. Que tudo isso meio que engloba essa coisa sobre ser uma obra que ela foi se entendendo como obra, né? Foi crescendo dependendo do gosto do público, né? Então, que nesse começo era dividido por partes, até por uma coisa de mercado, era uma coisa muito da época, né, de você dividir por partes, mas na verdade da época dos anos 70, que, como eu tinha falado no começo, esse modelo de piadas do anime era uma coisa que ele tava revivendo, que era uma coisa dos anos 70, então ele resolveu continuar com essa coisa sobre as partes, até porque o mangá era assim, né, e é interessante, porque você precisou repensar esse tipo de coisa e reflete, eu acho que reflete um ponto importante sobre esse anime ser tão importante, porque ele realmente foi um anime que foi construído a partir dos artistas da época, com as suas peculiaridades da época, né? Então, eram artistas com animações totalmente dos anos 80, da escola Kanada, de animação, então foi uma coisa muito da época, né, de jovens da época que estavam se apaixonando por animação, construindo ela, né, até entra na coisa sobre os fanzines, nós podemos falar mais pra frente, sobre a coisa do Boom Lolicon também que tem, sobre o material que foi produzido, extra do anime, né, também tem uma coisa interessante. E algo interessante sobre o segundo filme, né, o Beautiful Dreamer, é que durante o próprio anime, esses episódios experimentais acabaram surgindo, e teve um específico que ele era meio que um protótipo do Beautiful Dreamer. Então, o Oshii ele usava como um campo de testes o anime, parecia. E, ao mesmo tempo, o Beautiful Dreamer fez ele perceber que não dava pra ele entrar pra destruir o mundo de Ruseyatsu, porque era uma visão muito singular que ele tinha daqueles personagens, daquela turma, da Lum, do próprio Ataru, né? Então, é aquela coisa. Eu conheço gente, por exemplo, que ama o Ruseyatsu, mas odeia a forma que o Oshii representa a Lum, e gente que acha que o Oshii entendeu melhor que a própria autora. Olha isso aí. Realmente eu acho, assim, muito mais interessante, assim, a abordagem que o Oshii tem, né? A visão que ele tem. Não acho que é a certa, mas é uma visão que eu acho muito particular dele. Gosto muito. Até eu acho uma coisa interessante, que eu não lembro exatamente, mas do Oshii falando que a visão de Urusei era de uma mulher, né? Era feita por uma autora, e ele era um homem. E, assim, como isso ele vai adaptar, né? Você não consegue transpor essa visão, né? A visão de uma mulher. E é até uma coisa interessante que, se eu não me engano, tinha principalmente mulheres, né? Trabalhando no anime. Então foi uma coisa muito gradual também do Oshii começar a crescer o anime, né? Começar a ver o que ele conseguia inventar, né? E talvez o segundo filme foi onde ele alcançou o máximo, né? Tanto que ele recebeu, assim, ameaças de fãs e tudo mais, que ele realmente esticou a coisa da liberdade até o máximo, né? E é interessante que não é uma coisa só de fãs, porque os próprios produtores na época, assim, já estavam muito no pé dele, já era pra ele ter saído faz tempo, por coisa de contatos que ele tinha ali dentro, ele continuou, porque a visão dele já estava sendo há muito tempo esticada, né, a coisa sobre a liberdade, ele estava mexendo muito com a obra já de antes, né, e esse segundo filme meio que foi fim disso, né, tanto que depois disso ele meio que dirigiu só um pouco do anime, alguns episódios, eu acho, pra dirigir, e passou a direção, né, pro Yamazaki. É interessante que nessa frase onde ele cita o fato da visão do Takahashi ser de uma mulher e a dele ser de um homem, por isso acabar tendo essas discrepâncias grandes, né? Ele também cita que para ter essa atmosfera que dê para chegar em algo mais sólido, o time é de pessoas escolhidas por ele, que leram o mangá, que conhecem o trabalho da Takahashi e que são jovens. Então, esses jovens também seriam um público-alvo. E isso foi algo que se destacou muito
nas revistas da época, porque a galera ficou muito curiosa para tentar saber essa visão inicial, porque eram vários jovens trabalhando num projeto ambicioso, que eram muito fãs da obra, que poderia alavancar um sucesso. Então, pré-produção já tinha essa divulgação absoluta, assim, e por parte dos próprios jovens mesmo. Isso é legal. O Yamazaki, que continuou, ele é um diretor muito importante também. E ele também é um diretor que é muito parecido com o Oshii, tanto que foi um aluno, né? Teve ali muito com o Oshii. E ele é alguém que realmente depois também saiu. Mas ele é um diretor também muito bom. Apesar de que é interessante porque os fãs reclamavam muito do Oshii. Mas hoje, mesmo depois, as pessoas sentiram, né? Assim, sentiram que não era... Os melhores episódios ainda eram do Oshii, né? Não eram do Yamazaki. E, novamente, muita da liberdade continuou, até porque meio que o Oshii criou como produção ali, como esquema de rotação de equipe e tudo mais, já tinha entendido a coisa da liberdade, né? Então, meio que conseguiram tocar sozinho. Acho que até uma coisa que incentivou ele a sair, né? Que ele não era tão importante, assim, no quesito de se ele saísse, a coisa desmoronava, né? A equipe já estava treinada o suficiente para isso. Tem algo interessante também, que o que mais reforça essa minha teoria de que o Urusei servia também como um campo de testes dele como diretor, né, para criar essa criação, é que existe um episódio onde foi feito unicamente por ele, né, ele bolou o roteiro, que era focado num thriller policial que envolvia Shinobu. Um episódio completamente sério. E a gente sabe que depois ele fez um outro filme policial, thriller sério, né? Qual será que é esse aí? Vocês conhecem? Qual filme? Pat Labor. Ok. É muito curioso saber que, então, Pat Labor 2, teve o seu beta, o segundo filme, teve o beta no teatro, tá? É muito interessante, porque acho que dos primeiros episódios da de Urusei, você percebe umas coisas de espionagem, umas coisas mais obscuras, que você percebe que a estética que o Oshii gostava muito, que ele foi colocando ali, eu acho que até por gostos pessoais dele, né? Depois é uma coisa que ele desenvolveu muito nos filmes depois, né? O filme tem muitas sequências em primeira pessoa. Aquela parte onde eles estão de carro à noite é uma sequência bem longa, deles ali com a luz, né, em diante, passando pela rua, a luz iluminando um gato que passa, o lixo, e é altamente consistente, alguns cortes dinâmicos, assim. Eu acho que isso é algo que o Oshii ele manteve em todos os trabalhos praticamente, depois de ele. Então, ele marca não só como onde ele coloca suas primeiras ideias de forma rascunhada, como também é onde ele aplica suas primeiras repetições como diretor. Isso é legal. Talvez não tenha ficado tão claro, assim, porque que foi divisivo o segundo filme, né, do Oshii. O principal ponto é o estilo do Oshii, né? Então, ele imprimiu muito das coisas que ele gosta. Então, o filme ele era muito mais lento, né? Tinha um aspecto muito mais experimental, de cenas paradas, de cenas... Eu achava que tinha umas cenas até que evocavam terror, né? Eu achei uma coisa que ele gosta, até porque se mistura um pouco com o noir, né? Também é uma outra coisa que ele gosta bastante, entre os filmes favoritos dele. E esse ritmo extremamente lento, né? As piadas estranhas, uma coisa que ele também fez, que ele mudou muito o teor das piadas, né? Eram muito mais esquisitas, né? Do que normalmente eram muito mais esparçadas, né? E principalmente, eu acho que o principal ponto, que nós vamos poder tocar daqui a pouco, eu acho que é a coisa do fator Lum, né? Então, a Lum era um personagem muito importante pro fandom, né? E o Oshii meio que reduziu ela realmente a um papel passivo, né? De segundo plano. O filme se concentrava muito mais no Ataru, no Mendo e no Menai. Era nos humanos da obra, né? O Megane, o Ataru, a Shinobu. E principalmente nos homens, né? É mais voltado principalmente pros homens, né? E é uma coisa interessante porque é uma coisa que você percebe que o Oshii, até nos episódios que ele dirige, né? Com certeza ele tem aquela preferência maior pelos homens, até como já falamos, que ele admite, né? E as pessoas sentiram isso, né? O fandom sentiu isso. Que resultou, como já falamos também, na coisa das ameaças ao Oshii, né? Ameaças pra ele de morte e tudo mais. Foi um dos fatores que esgotou ele a sair do anime. E eu acho, assim, particularmente, que pra mim é um dos melhores filmes do Oshii. Realmente um filme, realmente visualmente muito impressionante. Tem algumas das minhas cenas favoritas dos filmes dele, assim, mais bem feitas, bem animadas, mais bem dirigidas, assim. Realmente estava há muito tempo querendo fazer esse filme. Realmente, quando ele conseguiu fazer, ele alcançou a grandiosidade que ele tem, né? E talvez... Não sei se a experiência foi tão positiva, porque ele parecia bem esgotado quando você vê entrevistas. E ele não aguentava mais fazer parte de uma franquia tão grande, né? Tão amável, que ele se sentia meio que escanteado, né? Assim, que não era um lugar pra ele. E eu acho que foi muito importante, porque ele criou um filme grandioso pro anime. Também foi um filme que, assim, desenvolveu, como já falamos, né? Muitas das coisas que ele construiria para suas outras obras, né? Outras coisas, ele conseguiu testar muita coisa ali, né? Só menção rápida, a gente tá falando do filme 2, mas o 1 é muito divertido também, não?
O primeiro filme é bom porque tu já dá de cara de que o Oshii, ele tem muita mais noção do Wataru, assim, do quão ficcional ele é por ele, né? A gente vê isso já que logo na primeira oportunidade de poder fazer um filme que focasse dessa forma nos dois, né, no Wataru e no Nalum, ele já aproveita e faz muitas cenas com o Wataru. Eu gosto também muito desse primeiro. Eu acho que ele é muito mais próximo, né, do que Yurusei, né? Mas eu acho que o Oshii realmente, ele gosta muito do Wataru, mas ele nunca realmente, assim, muda o personagem, né? No segundo filme você possa ser argumentado que ele muda um pouco os personagens, né? Mas nesse primeiro eu acho que ele mantém muito do personagem. Eu gosto muito de uma fala no final, né, que tá tentando bater nele, criança lá, que tá abraçado com a Lum. A Lum meio que fala, assim, você mesmo tenta se colocar pra baixo, né? Alguma coisa assim de você denigre você mesmo, né? Eu acho interessante, que é uma fala meio rápida, assim. Eu acho que tem muito isso de, apesar de ser uma frase curta, assim, é uma coisa bem discreta, assim, que eu sinto que mostra um pouco da sensibilidade do Oshii no personagem do Wataru, né? Esse filme também não destrói tanto o Wataru, assim, não... Tem muitos momentos dele sendo, assim, muito escroto, mas eu sinto que o Oshii, ele olha com muito mais carinho pro personagem, né? No momento que ele deixa a Lum, que ele pensa que a Lum morreu lá, tem explosão, ele pensando, preocupado que ela tenha morrido, né? E até a personagem diz, quando ele se sente aliviado que ela tá viva, que você gosta muito dela, né? Achei interessante como o Oshii, ele enfatiza muito o quanto a Wataru gosta dela, mas sem recusar da coisa do personagem maltratar ela, né? De correr dela. Ele é muito preocupado com essa relação, né? Só que no segundo filme, ele se concentra mais no significado disso em si, né? Com certeza. Que, assim, entre as coisas mais importantes que teve, né, sobre Yurusei, assim, as coisas que ele mais desenvolveu, né, eu acho que talvez a coisa dos fanzines, né, que foi muito importante, também entra um pouco sobre como o Yurusei, ele trouxe a coisa do romance para um público masculino, né, pra coisa do shonen, e era uma coisa que foi, assim, muito importante, né, tanto que acredita-se que hoje nós bebemos muito do que o Yurusei construiu sobre a coisa do romance em shonen, né, sobre aspectos shoujos trazidos pra coisa do shonen, né, então é interessante que aí isso leva como a coisa do fanzine na época era uma coisa muito mais feminina, uma coisa muito mais os eventos, né, de muito mais uma coisa pra meninas, pra coisa do yaoi, outras coisas do tipo. E Yurusei cresceu muito exponencialmente, né, a coisa dos doujins, porque Yurusei tem uma coisa interessante que a Lum é uma personagem sexual, né, coisa sobre uma personagem sexualizada, mas ela nunca realmente ultrapassa a coisa do que nós temos hoje, né, tipo a coisa de mostrar calcinhas, esse tipo de coisa não é uma coisa que acontecia tanto. Então abriu muito espaço pra crescer isso, né. Então o anime foi muito considerado subversivo, né, por essas coisas. Até pela coisa dos desejos da coisa da Lum, né, de ser uma personagem feminina que procura ativamente o personagem, né, não é o contrário, né, então é uma personagem ativa, uma personagem que luta pelo protagonista, né, então teve tudo isso e também esse tipo de produção, né, que aconteceu com os doujins, também aconteceu com coisa do Lolicon que cresceu, né, tanto que muito do Lolicon, assim, mesmo que não seja intencional da autora, meio que o Yurusei capitalizou coisa dos Lolicons na época, né, tanto que muitos autores que foram responsáveis pelo Lolicon viam em Yurusei a coisa do reavivamento, né, do Lolicon, né, mesmo que as personagens talvez não sejam tão pra esse lado, mas as pessoas começaram a produzir fanzines e materiais Lolicons, né, da obra, então Yurusei meio que reavivou também esse tipo de coisa, então tanto os doujins, o Lolicon, meio que o Yurusei causou um novo boom. Que até gostaria de perguntar se vocês acham que é puramente a coisa do teor estético da Lum que chamou tantas pessoas, ou talvez seja também a coisa do apelo sexual de uma personagem que atrai do personagem, né? Tanto que você não via muito na época, né? De outros animes, personagens femininas, não vê na vida real, né? Também tem a coisa do escapismo, de você pensar numa garota correndo atrás de você, tomando a decisão, querendo você, né? Acho que talvez seja mais fator narrativo, ou será que foi a coisa mais do fator estético, né? Que trouxe as pessoas tanto pra Lum, assim? Tem bastante coisa, cara. Eu acho que o fato de você ter essa figura muito amorosa, de modo obsessivo até, porque a Lum, ela tem essa coisa de que ela namora o Wataru, mas o Wataru não namora ela. É engraçado isso. E também tem muito do escapismo, porque, igual você citou aqui, é uma mulher que vai muito atrás, ela que tem a atitude de tentar fazer com que o Wataru goste dela. Os episódios em que a Lum tenta arranjar alguma fórmula, ok, agora o Wataru vai se apaixonar por mim, agora o Wataru vai me querer, agora o Wataru vai me ver dessa forma. E essa inocência era muito carregada por parte da personagem, mas de modo inconsciente, pelo fato dela ser meio desleixada, pelo fato de ser uma alienígena e ter aquela coisa do desconhecimento, de ser de uma cultura diferente, então ela, entre aspas, andar normal é assim, ela ser desse jeito é normal pra ela, gera essa coisa meio misteriosa que atrai a pessoa, que também faz esse jogo de cintura também com o fã que adora
aluno que quer saber mais do porquê ela é assim e quer ver mais dela e assim, é aquela coisa, no começo do anime, ela não era o foco, né? Tava só ali entre o trio, só que ela foi crescendo mais e ocupando mais espaços no mangá e mais espaço no anime. Então, a gente vê essas facetas de uma figura supostamente perfeita de outro planeta, é algo muito intrigante. Só de você começar a imaginar esse tipo de coisa, já dá pra pensar das pessoas o que elas imaginaram e tentaram criar com o aluno, né? Dentro do próprio anime, as pessoas elas são aficionadas pelo Alun. Tem um fã-clube da Alun, tem gente que mataria por ela, tem gente que odeia o Ataru porque ele tá com uma oportunidade e ele não faz nada, sabe? E isso também representa um pouco dos fãs. Então esse apelo da Alun são muitas camadas, tanto da sociedade da época, tanto da figura masculina, tanto do modo carente que eles necessitam de uma figura feminina que reproduz esse amor para elas, como forma escapista. Então a gente vai de uma análise social bem mais branda. Então a Lun, ela é uma personagem muito, muito forte nesse sentido. Eu acho que é muito importante isso, né, da coisa da estética, tanto que a Lun foi baseada em uma estrangeira que ficou muito famosa por biquínis, né, fotos de biquínis. Eu acho que também é interessante como a Lun e a Shinobu, você tem a coisa do estrangeiro, do novo, né, a coisa de uma personagem seminu praticamente, coisa da estabilidade, da coisa do nativo, né, de uma japonesa nativa, né, com um visual realmente japonês, né, e uma personagem, assim, de outro planeta, né, praticamente, de outro país seria, né. Então é interessante isso como reflete os próprios conflitos do Japão se ocidentalizando. Eu acho ela bonitinha. Acho que agora, para encerrar, nós podíamos falar também sobre o novo anime, né? Que nós estamos falando, pensando nessa obra de remake que tá tendo, né? Comemorativa do 100º aniversário da Shogakukan, né? Vocês acham que, assim, a obra, ela ainda se sustenta hoje ou é preciso ter muitas adaptações, né? É interessante porque, assim, você pensando cabeça de hoje, coisa de um romance de 2 décadas atrás, 3 décadas atrás, talvez seja problemático hoje, não seja tão interessante, não se sustente, né, essa coisa. Porque também é muito repetitivo, né, Yurusei? Querendo ou não, o que cresce é porque os artistas envolvidos são muito criativos, né? A Rumiko é muito criativa, tanto que é uma coisa que ela vai levar para as outras obras dela, né? Coisas sobre a inventividade dela. Será que isso se sustenta na mão de uma adaptação que não vai ter os mesmos artistas como Oshii e outros animadores também tão criativos da época? Eu vou ser sincero, quando eu fiquei sabendo do remake, eu inicialmente fiquei feliz porque era o Seiatsu, claro, eu amo esse anime. Só que aí eu comecei a pensar e relembrar, claro, da Steph, da história, do quão inovador o Sei era e também como o Kiro Seiatsu acaba sendo, acima de tudo, um produto de época. A Takahata se adequava com o que o público acabava vendo do mangá, né? A Lun expandiu mais conforme a obra foi crescendo, e o Oshii também foi percebendo isso. E o próprio Oshii pontua essas coisas que ele vê como potencialmente problemáticas em relação à história, mas ele confia nisso porque, afinal, a Takahashi é uma mulher e também na Steph tinha várias mulheres e também é composta de pessoas que leram o mangá e pessoas que têm competência e que são jovens motivadas a fazer esse trabalho. Só que aqui isso meio que se perde quase que completamente, porque nós temos o Oshii, não temos essa equipe de antes, acho que quase ninguém praticamente, e também já passou 30 anos, 20 anos, acho, mais que isso, né? 30 anos. E é difícil você transcrever isso, sendo que você perde os elementos principais que moldam o Urusei-Yatsura a ser tão marcante, impactante, interessante e, à primeira vista, chamativo. Mas eu acho que eles fazem, que vai fazer no caso, né, porque eu vi o último trailer e minha ideia mudou um pouquinho sobre isso, que eles vão buscar estilizar para algo mais atual, porque a Lun, mesmo que tenha passado 30 anos, e você possa considerar ela como supostamente a primeira waifu, a waifu que molda o jeito que esse tipo de personagem é moldada, para ser tão gostável e desejada pelos fãs, assim, não dá para prever também se ela vai ter esse segundo boom. Pode ser que você que tá ouvindo aqui e acabou o anime já e tipo, passou batido porque tá numa season que tem muito anime muito famoso, como Bleach, ou Pop Psycho e Chainsaw Man, mas eu acho que é uma tentativa, mas, sabe, se fosse daqui a 10 anos ou, sabe,
não dá pra saber se realmente seria o mesmo impacto. O Urusei Yatsura sem o Oshii, sem toda a equipe, sem a liberdade criativa, principalmente, saber que o Urusei Yatsura não vai ter nenhum momento com essas explosões de referências, de liberdade, porque o anime antigo também tinha esse momento de loucura, essas epifanias. Por exemplo, tem uma sequência inteira que é puramente Star Wars, e é só isso. E é um AMV com a primeira engine. Então, esse tipo de loucura, esse tipo de verossimilhança, que tinha muito parte da estética do anime, da animação, vai se perder porque o anime mudou como produto, e eu acho que ainda pode existir espaço para aluno, mas para o Urusei Yatsura eu não tenho muita certeza. E essa que é a coisa. E sobre aquela coisa da Takahashi passar para adiante nas outras obras, o modo que ela acompanha a história, o próprio Rama dá para você ver bastante claramente, porque são vários símbolos que compõem as relações, né? Tanto que tem dois extremos, né? O Rama garoto, o Rama garota. Kuno, por exemplo, o Tadawaki Kuno, ele odeia o Rama homem, mas ama a Rama mulher e gosta da Kanye, enfim. Eu acho que foram símbolos que ela conseguiu aprimorar e passar adiante nos próximos Honkons dela, que tinham mais personagens. Isso que eu penso. Então, no geral, eu acho que o anime ele vai estilizar para algo mais atual, mas ele não vai ter o mesmo sentimento, não vai ter a mesma riqueza que tem, sabe? Então, acho que isso vai me chatear. Por um lado, não é muito justo comparar com o primeiro anime, porque é bem coisa da época e é super especial e importante e tal, mas ao mesmo tempo, por ele ser tão legal assim, mesmo fazendo uma adaptação mais direta, vai acabar sendo mais... vai passar mais batido, talvez. Mesmo se for legal, tô esperando que seja legal e tal, eu acho que não tem como ter esse impacto que teve, né? É bem difícil mesmo. Eu acho que é bem isso de, assim, passar batido, porque acho que o Urusei foi tão impactante, porque era uma coisa tão diferente da época, né? Até as coisas das referências, assim, pessoas fazem tão mais hoje, né, a coisa da referência. Eu também me questiono se é possível fazer uma referência de Star Wars hoje em dia. É Disney no pé, né? Eu acho que realmente a coisa da estética, né, a coisa de o que o Urusei fez pra sua época era impactante, né? Talvez refazer aquela coisa hoje em dia não seja impactante como foi, né? Tem cenas e cenas também. De cabeça, eu lembro de uma cena de um episódio que é onde o Jariten, né, o irmão da Lum, ele come uma pimentinha e, cara, ele fica muito louco. E a animação começa a ficar mais avermelhada, o chão se mexe, toca uma música, uma certa song muito específica, ele fica loucão, assim, e devaneio, epifanias do Mamoru Oshii, sabe? E uma música que a Lum canta, sabe? Então, esse tipo de coisa, quando você pensa em atualizar isso, não tem como, fica deslocado, não cabe na ideia do remake de Urusei Yatsura. Então, muita coisa originalmente se perde quando você faz um remake disso. E eu acho que isso é arriscado, seguir a risca de algo que a Takahashi fez e que o Oshii meio que melhorou, não melhorou, mas implementou e boostou com o anime. Então isso me dá um certo nervoso, mas às vezes é só eu sendo chato, eu com saudosismo, mas enfim, é isso que eu fico pensando às vezes. Tem algumas cenas específicas que eu adoro, mas que não dá pra transpor hoje em dia. Muitas questões. Falando de uma cena específica, lembrei do episódio 106, que é um dos meus favoritos, que é sobre o Wataru quebrando o braço dele, e é muito interessante porque é muito engraçado esse episódio por causa da atuação, né? Então tem a coisa sobre ele sem um braço tentando pegar nos hashis, e a coisa da atuação é tão boa, tão específica assim, do momento dele parando, dele puxando o negócio, caindo, dele não conseguindo usar a mão, e assim, é tudo sobre os artistas da época fazendo, né? Dos animadores. Esse episódio foi do Takafumi Hayashi, e ele era o diretor de animação, e ele teve total liberdade nesse episódio. E você vê como ele gosta muito de fazer uma coisa bem americana, assim, de comédia, de você não ser fluido, assim, você ser meio parado, a coisa de personagem ficar encarando com uma cara engraçada, assim, em muitos momentos. Ou correr fazendo caretas. Tem uma cena muito impactante dele correndo com o Tem mordendo a mão dele pegando fogo. E você não tem esses artistas em específico, você não tem um Oshii em específico, né? Então, assim, você consegue fazer outras coisas novas. Também é saudosismo, né? Isso de você querer uma coisa exatamente a experiência que você teve anos atrás, né? Mas, sei lá, pega um pouco de... A primeira experiência foi tão boa, como você vai recriar uma coisa que foi tão boa, né? Tem tudo que fez ela tão boa, né? Então, tem um pouco desse pessimismo que eu também sinto com esse remake, assim. Tentando ser ainda positivo, né? Que você consegue criar algo novo, né? Sem adaptar, assim, realmente o que foi feito já, né? Arrisca, né? Eu acho que se experimentasse algo novo, ainda estaria com o espírito do que o Oshii criou ali, né? O anime, no geral, sempre foi muito mais experimental que o mangá. Então, a gente ter algo agora que vai seguir mais, aparentemente, só o mangá, é meio que tirar um pouco da magia da liberdade da mídia, né? Isso é um pouco triste também.
Tem isso, né, de ser especificamente do mangá, né? Então tem isso também de... Porque parece que vai ser assim, tipo, bastante episódios, né, já pensando em adaptar o mangá e você perde de você criar, né? Você não tá criando, você tá só adaptando e aparentemente eles vão podar muito a ideia do que o anime fez, né, de criação. Pra pensar assim, como é uma adaptação do mangá especificamente e não do anime, né? Mas vai ser interessante que a gente vai ver pela primeira vez um Malum puramente da Takahashi, né? Um Malum que não é do Oshii, sem interferência dele alguma, né? E também a gente tá falando de Urusei Yatsura depois do sucesso absurdo. O anime já tem filme, já é consolidado, tem OVA, tem continuações. Teve um evento da Sunday que aí teve uma animação com o Rama, com o Inuyasha, com o Ataru e a Lum. Então já teve uma digitalização deles ali. Então tinha essa expectativa de um remake talvez de Urusei Yatsura, só que tem gente que não acha necessário. Sinceramente, se for nesse quesito, muita coisa que tem remake não precisa, mas acabou sendo algo dado muito positivamente. Então nunca se sabe. É bem curioso, assim. Vai ser curioso se a Lum novamente, assim, se tornar um símbolo de novo, né? Ser meio que realmente a comprovação dela como uma figura tão importante, né? Assim, uma figura tão bem criada, né? Tão bem pensada, assim. Uma figura temporal, né? Exato. O conceito de waifu ainda se encaixa muito perfeitamente na Lum e a sociedade está muito mais otakizada que antigamente, né? Se for dar pra usar essa palavra estranha. Com ela como produto de mercado vendível, ainda assim, a Lum eu acho que vem mais forte do que nunca. Só que é aquela coisa, eu acho que é um time muito ruim para trazer o remake agora, porque a gente tem muitos... Assim, além de ser long running, 48 episódios, estamos falando de uma temporada que tem muitos animes de peso. Temos Chainsaw Man, temos Mob Psycho, temos, enfim, muita coisa que pode acabar ofuscando, talvez, o Urusei Yatsura. Interessante que eu não tinha pensado que como meio que ela é uma personagem à frente do tempo, né? Então, meio que ela está entrando no tempo correto agora, né? É interessante pensar nisso. Isso é muito legal, isso é muito legal. A Lum, ela já é um ícone. A gente está agora tendo a volta de um ícone, né? Aham. Porque a Lum sozinha influenciou muita coisa. A gente viu esses filhos da Lum nascerem, crescerem, morrerem. Também, claro, porque, igual eu acabei dizendo antes, eu acho que, na minha percepção, o que eu consigo ver bem claramente com as waifus, o lance é que elas existem por causa da Lum, mas o Hideaki Anno com Evangelion pega esses tropes, pega a tsundere do Akudere, aprofunda elas e espalha. Então, você tem a waifu e você tem a waifu com a personalidade da Asuka e da Rei. Eu acho que esses dois, né, a Takahashi e o Hideaki Anno, eles foram muito importantes para isso. E aí se complementam nesse sentido. Interessante que os arquétipos estão lá, né, em Urusei, meio que... Só que eles não tão tão bem catalogados, né? Você chega em Evangelion, interpreta, entende esses arquétipos e realmente transforma eles, que eles são, né? Nos personagens que são daquele arquétipo, né? Muito interessante isso. Ele humaniza os arquétipos, né? Ele aprofunda isso. O que vem sempre depois é o legado de ambas obras, né? Com o Hideaki Anno, a coisa de toda a season de anime, a gente tem uma personagem tsundere, um kudere e tudo mais. E com a Lum, uma Zero Two da temporada também, né? Acho que o Ataru também é interessante, que ele também é um personagem desta época aqui, especificamente, né? Uma época de Isekai, de personagens otakus indo pra outros mundos. Do Arens, eu acho que ele é um personagem que encaixa mais ou menos no tipo de coisa que estamos construindo hoje em dia, assim, né? Hoje em dia, eu acho que isso foi muito... Não é romantizado, mas eles afinaram muito isso, porque você não olha pra um personagem como o Ataru e fala, olha esse otário. Olham pra algum personagem e falam assim, cara, ele sou eu, mano. Puta que pariu. Não era pra ser assim, entende? E o Ataru, eu acho que nesse contexto, pro público ocidental, dá pra dizer que ele seria desprezível, vamos dizer assim, mas eu acho que ainda tem um público que acha ele engraçado, e japonês no caso, que acha ele engraçado e ainda assim gosta dele. Porque como os personagens, eles têm essa coisa de você... Acho que no Ocidente é mais radicalizado isso, de você odiar eles pela personalidade, né? Lá no Japão, acho que tem menos isso. Tem isso do Ataru, ele realmente ser desprezível e tipo de pessoa que as pessoas não gostam, né? Então, ver refletida talvez até acentue o ódio delas, né? Com certeza. Os Honkons mais modernos, que dá pra citar até o Rent a Girlfriend, o Kazuya, ele é muito desprezível. Ele é um cara que a gente vê de forma muito clara quais são as intenções dele e é situado disso, mas mesmo assim eu acho que segue por uma outra linha, porque ele é muito mais contemporâneo e ele é muito mais consciente, né? O Urusei Yatsura ainda mais, ele pega essa coisa mais caricata, porque os mangás também sempre foram mais caricatos, né? Nesse sentido, nessa época.
E como era um mangá de comédia puramente, né? Alguns mais atuais que tem protagonistas que são com essa índole mais questionável, eles ainda tentam ter essa lógica, ter minimamente alguma coisa humanizada, mas é só pra tentar ter essa superficialidade, pra ter esse self-insert com o público. Então a pessoa ela vai assistir e vai tentar se identificar com ele. O Wataru não. O Wataru é muito claro que o que ele faz é errado. O que ele faz é... Ele não toma choque da Luma à toa, né? Ter esse tato do Wataru novamente com os públicos é também ver o quanto tempo passou. Eu acho isso legal. Então esperamos que depois desse programa consigamos realmente mostrar pra vocês como o Yurusei realmente, em muitos campos, ele não só mudou como efeito anime, mas também ele mudou fora do anime, né? Assim, o próprio público otaku, ele foi muito importante pro crescimento tanto do público otaku, da forma como fazemos animes também, né? Exatamente. Uma coisa que eu acho interessante também é que o Urusei Yatsura, ele é muito grande, mas pouca gente sabe do quão grande é, porque, por exemplo, pegando como o Slice of Life, nas partes em que a primavera começava no anime, no Japão também começava a primavera. No Natal, tinha episódio de Natal. E isso se sucede até hoje em muitos animes de temporada, o long running também. Mudou também como que você tem essa liberdade criativa, esse grupo de pessoas seletas que são empolgadas com o projeto, que entendem o que é o anime, essa percepção diferente, conflituante, mas ao mesmo tempo interessante de existir entre uma personagem, a Lum em si, como a primeira waifu, e que vai ter essa hereditariedade, vai passar adiante, que até hoje a gente vê isso, até a volta dela, essas tropes que a Takahashi coloca para interagir entre si, ela criando os personagens para ter esse quadrado, esse hexágono na relação entre eles. O modo que os filmes de anime são feitos baseados em histórias originais, então não são sequências como, por exemplo, o de Ideon, ou não são compilados da série como Gundam, né, o primeiro Gundam. São de fato histórias originais, né, o Only You, Beautiful Dreamer e todo o resto, tirando o 6, que é a sequência do anime, né, o final de fato. Então, em muitos campos, o Urusei Yatsura é importante e ter isso de volta é bom reforçar o quão grande é. Acho que também vale dizer, terminar também falando sobre como o Yurusei foi uma obra que renasceu a coisa da comédia de longa duração, né? Uma coisa que era dos anos 70, mas que já estava morrendo, e que o Yurusei ressuscitou isso, né? Tanto que depois tivemos Dr. Slump e muitas outras obras que foram de comédia, voltando pra comédia. Uma coisa que no início dos anos 80, quando o Yurusei começou, já não existia mais, né? Já estava em declínio. Então foi uma obra que realmente reavivou um gênero por completo, né? Mudou até mesmo a forma como vemos hoje a coisa sobre o shonen, como Yurusei trouxe uma estética shoujo, né, coisa de até uma tendência feminina, até por causa da autora. Então meio que realmente mudou gêneros por completo o Yurusei, né. Até então, assim, o otaku não existia como existia, né? Depois de Yurusei, né? Como passou a existir. Então, Yurusei foi muito responsável por criar realmente uma geração otaku. Você pode culpar ele, talvez até, né? Ele foi responsável por essas pessoas no futuro que cresceram assistindo Yurusei e começaram a querer criar anime também, né? Então, meio que foi meio que uma cadeia de eventos que aconteceu por causa de Yurusei, né? Então, acho que é isso. Quero agradecer muito a presença de vocês aqui no programa. Querem deixar algum recado, alguma rede social aí? Bom, eu acredito que na descrição deve ter, né, o WTB, @WeeklyJumpBox, que é do nosso projeto. O meu é @Almaitos, referência ao Almighty de Boku no Hero, com Maitos e meu nickname, muito foda. E é isso aí, muito obrigado aí por me chamarem. É muito bom falar de Urusei Yatsura, relembrar coisas e falar sobre a importância. Queria agradecer por terem convidado, caí aqui meio de paraquedas, né, mas foi bem divertido. E é isso, fiquem com o recado do Gaps aí sobre o Apoia-se e tudo mais. Isso. E se você chegou até aqui, por favor, não esqueça de seguir a gente na plataforma que você estiver ouvindo no nosso podcast e também divulgá-lo, compartilhá-lo para todo mundo aí que você conhece. Você também pode mandar um e-mail para a gente em hgsanime@gmail.com. E além do mais, você pode contribuir com o nosso projeto para que a gente continue fazendo podcasts, continue com o site e até aumente a nossa quantidade de programas gravados por mês, contribuindo com a gente no nosso PicPay, que é HGS Anime, ou nos ajudando por Pix no hgsanime@gmail.com, que é essa nossa chave. Esse foi mais um programa do HGS Anime Podcast. Obrigado e até a próxima. Este podcast foi editado por André de Carvalho.